Nossos cumprimentos a todos. Estamos iniciando o 10º episódio do podcast Vitrines. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, do nosso canal no YouTube. Hoje teremos como entrevistado o Tenente Coronel Esaú de Lucena, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Patos. Gostaríamos de agradecer também a todos os nossos colaboradores, os quais serão mencionados pelo companheiro Ednei Soares, que também dá seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Salve, salve Jefferson, salve, Tenente Coronel Esaú. Meu amigo Idelbrando sempre na técnica ali dando grau, deixando tudo em ordem aí pra gente fazer um programa aí organizado, para que as pessoas possam acompanhar. Dizer também que nós estamos no Facebook e em seguida, após o programa ser postado nas redes sociais, a gente também faz os cortes e coloca no nosso Instagram. E disponibilizamos também os cortes para que, no caso, o Tenente, o Jefferson também no PB Society, a gente também compartilha nessas redes. Então, assim, se você não conseguir assistir agora, você pode ir lá no nosso canal e em seguida você acompanha toda a entrevista que a gente inicia agora, né? Logo após a gente divulgar os nossos apoiadores, Idelbrando, prepara aí o vídeo a gente agora está com o vídeo dos anunciantes, dos apoios, para evitar da gente estar falando aquela correria. Então, solta aí, Idelbrando, dos nossos apoiadores, e em seguida a gente começa aqui o nosso bate-papo com o Tenente Coronel Esaú. Vamos dar destaque agora aos nossos apoiadores aqui do podcast Vitrines. Trabalhamos com o apoio da Cimentar Distribuidora de Cimento, que fica na saída para Biancó, em frente à Praça do Bivar Olinto. Trabalhamos também com o apoio da Cristal Ótica, do meu amigo Languistai, que fica aqui na rua Rui Barbosa, por trás do edifício Estevão. Não tem erro, Rui Barbosa, por trás do edifício Estevão. Mais Visão Optometria, você vai lá e ajusta o grau do seu óculos e sai enxergando perfeitamente na rua Pedro Firmino, na galeria vizinho ao Bradesco. Betinho Eletro, o negociador garantido, ali na Rua do Prado, esquina com o Ranieri do Espetinho. Vai lá que o negócio é garantido. JC Moto Multimarcas, a revendedora da Moto Aveloz, a mais queridinha da cidade de Patos, Rua do Prado, esquina com o Teatro. Lima e Azevedo, consultoria em gestão pública. Tá com dúvida na gestão da sua cidade? Procura a Lima e Azevedo, que eles vão dar toda a assessoria. Music Mais, a sua loja de instrumentos musicais na Rua do Prado, pertinho do teatro, meu amigo Ítalo Lacerda. Um alô para toda a turma do Plantão da Hora, meu amigo Breno Milski, o seu guia em primeiro lugar, plantãodahora.com.br. Quer lanchar com qualidade? Vai na Inhaque Lanchonete, que fica ali na Rua do Prado, esquina com o antigo cinema, em frente a Cícero do Ouro. Lanchou com qualidade é na Inhaque. Flow Personalização, Rua Frei Martinho, ali pertinho da Rádio Itatiunga. Se você quiser dar um brinde personalizado, uma camiseta, uma caneca, vai na Flow. Polo Day, a sua loja onde você vai se vestir agora para o São João 2025. Na Rua Rui Barbosa, por trás da Narciso. Após os nossos anunciantes, nossos apoiadores, agora a gente volta com um bate-papo com o Tenente Coronel Esaú. E eu faço as honras para que Jefferson o apresente e faça a primeira pergunta. Meu companheiro Jefferson, fique à vontade. Primeiro, agradecer pela consideração do Tenente Coronel Esaú em ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco para bater esse papo. Mas, como a pergunta de plástico de sempre, primeiro perguntar quem é o Tenente Coronel Esaú. Mas, primeiramente, dizer da satisfação, né, de estar aqui com vocês nesse projeto, né, tão bom estar entre amigos. E aí, Ednei, Jefferson, obrigado pelo convite. Salientar que estamos hoje, né, comandante do 3º Batalhão, mas, respondendo sua pergunta, nem sempre a gente não nasceu Tenente Coronel Esaú, né? A gente nasceu uma criança, Esaú foi uma criança, né, que nasceu na cidade de João Pessoa, né, ali filhos do casal Analice e Alves, né? Meu pai, né, ele foi, né, policial militar, aposentou-se como
coronel da Polícia Militar. Eu sou a terceira geração, né, de policiais na nossa família. Meu avô paterno foi policial, meu pai, eu. Eu não sei se ainda vem outros, né, na família. Mas minhas raízes, né? Meu pai era de João Pessoa, minha mãe patoense, sou neto de seu Ariston da Padaria. Né? Tenho 7 tios que nasceram, bem dizer, se criaram aqui na cidade de Patos, né? E assim, a minha relação com Patos ela é muito forte. Meu pai foi um dos primeiros oficiais pioneiros do 3º Batalhão, né, nos idos de 72, quando o batalhão foi inaugurado. Então ele, enquanto aspirante, ele veio trabalhar aqui. E, assim, engraçado que há todo um contexto de uma relação hoje nossa com o 3º Batalhão, e porque meu pai era oficial do batalhão, recém-instalado. Naquela época, muitos policiais, eles faziam o que a gente chama do Mobral, porque não sabia ler direito nem escrever, e minha mãe foi convidada para ser professora do Mobral lá do 3º Batalhão. E lá, meu pai a conheceu e tudo, e estabeleceram um relacionamento, mais tarde se casaram. E anos depois, né, eu nasci na década de 80, né, sou de 80. E aí, quando a gente passou a morar na capital do estado, e depois ele foi convidado para ser subcomandante, aqui na época do então Major Uchoa. E eu corri ali naquele pátio enquanto criança, né, dentro desse 3º Batalhão, e hoje eu tenho uma grata satisfação de ser o comandante, né, ter toda uma relação, né, institucional e também familiar, porque me lembro muito bem que foi a primeira unidade, depois que eu me formei no CFO, né? Foi a primeira unidade que eu servi na Polícia Militar. E é engraçado, Jefferson, porque eu cheguei certa feita, aí o policial olhou assim meu nome, e disse Esaú, e ele já era antigão, né? E aí olhou e disse, o senhor é filho do Coronel Alves? Eu disse que sou. Aí ele me deu um abraço, assim, eu fiquei sem entender. Ele disse, o senhor me deu muito trabalho aqui, porque eu era criança, porque a gente morava ali na retaguarda, portão por portão do 3º Batalhão, onde hoje mora o delegado doutor Mano Martins. E a gente morava naquela casa, né? Que a gente era alugado ali. Quando dava um vacilo, eu corria para dentro do quartel, ficava brincando. Naquela época existiam os caminhões, o corpo de bombeiro era agregado ao 3º Batalhão, e eu ficava brincando ali por cima dos carros, brincando e tal, correndo naquele pátio. Quando descia uma aeronave, Ednei, aí a gente geralmente descia ali na frente, né? Era os helicópteros, né? O governo do estado. Exatamente. Aí aquela criançada, aquela molequeira corria ali para frente, e eu era um deles. Então, assim, a minha infância, ela é muito presente aqui dentro da cidade de Patos, né? E assim, até porque quando a gente voltou para a capital, meu pai foi transferido de volta para lá, e a gente passou a morar lá definitivamente, minhas férias escolares sempre eram aqui. E o meu encantamento pela Polícia Militar, ele é desde do berço, né? Desde sempre. O meu pai nesse contexto, mas o que mais me encantava, sinceramente, era quando a banda de música ela começava a ensaiar para o 7 de setembro, aí ela descia do 3º Batalhão, vinha na Praça do Jardim Queiroz, arrodeava a praça e voltava, marchando, né? E eu via aquilo e eu saía correndo atrás, né? Até, assim, era um encantamento. Até hoje eu digo aos meus homens da banda do 3º Batalhão que o que encanta e inspira hoje na Polícia Militar ainda é a banda de música. Então, imagina um 7 de setembro a gente descer ali sem a banda. Não existe, não tem. Então, as crianças, tudo. Então, muito do que a gente se inspira hoje, muitos policiais são hoje policiais, por conta desse fator, né? Então, o Tenente Coronel Esaú foi essa criança, né? Que morou na capital, mas tinha suas raízes aqui no sertão paraibano, na cidade de Patos, que é uma cidade que eu aprendi a amar. Recebi o título de cidadão patoense quando a gente é escolhido. Uma coisa é você nascer na cidade e ser erradicado nela. Outra coisa é você ser escolhido por ela
para ser cidadão dela. Então, assim, eu fiquei muito honrado e hoje, assim, eu defendo Patos com unhas e dentes. Fazem 18 anos que eu moro aqui, né? Elegi essa cidade para morar, para criar meus filhos, né? E estabelecer minha família. Já há quanto tempo de polícia militar? Hoje eu entrei na polícia no ano de 1998, né? Então estou com 27 anos de corporação. Completei agora no dia 15 de fevereiro. E a gente vem nessa trajetória, né? Parece que foi ontem, o dia que eu recebi o resultado do vestibular e disse a meu pai, né? Eu sou formado, sou bacharel em Direito também. E quando, na época, eu passei na Unip primeiro, né? Saiu o primeiro resultado da Unip. E eu, pai, eu passei no curso de Direito. Ah, meu filho, meus parabéns, tal, eu fico feliz. Mas quando eu disse a ele que passei no CFO, porque eu fiz a inscrição do CFO escondido dele. Eu não disse que tinha feito a inscrição do CFO. Talvez ele tenha tomado conhecimento, porque na Polícia Militar alguém deve ter dito a ele, né? Mas quando eu disse do resultado, que passei, pai, eu passei no CFO. Aí foi aquele abraço que o cabo levanta o filho do chão, né? E assim, eu fiquei muito orgulhoso e eu acho que ele mais ainda. Né? E seguir os passos que ele, né, traçou e hoje a gente está aqui há 27 anos nessa corporação, servindo com muito amor, porque na polícia, Ney, a gente aprende a amar. Se você não amar a instituição a qual você serve, você vai ser um profissional muito frustrado aqui. Porque aqui a gente só aprende e só resolve problemas dos Exatamente. outros. É verdade. Então você tem que ser apaixonado por esse mistério. Quem entra na Polícia Militar, quem faz carreira, entra sabendo que vai para servir. E servir o próximo, servir É um sacerdócio. Um sacerdócio. Servir a população, né, daquela cidade, daquela região. A minha pergunta em relação... Vamos agora mudar um pouco de assunto. O tenente já disse aí quem era ele, onde ele morou, onde ele nasceu, né? Hoje ele é cidadão patuense. Como ele mesmo disse, foi escolhido. Quando o Tenente Coronel Esaú foi convocado para assumir o 3º Batalhão de Polícia? Olha, Ney, assim, eu comecei a servir no 3º Batalhão, eu me casei, né, com a patoense, e aí, enquanto tenente nos idos de 2006, a gente casou, eu digo, quem casa quer casa. E eu morava na capital, ela estudava lá, e aí a gente resolveu fixar o nosso domicílio aqui na cidade de Patos, porque ela era daqui, passou no concurso aqui em Patos e eu pedi a transferência para cá. E desde a época de tenente, quando eu vim em 2007, fui lotado no 3º Batalhão, de lá para cá a gente teve toda uma trajetória, né? Eu passei muitos anos no 3º Batalhão, depois passei a integrar a tropa do Batalhão de Operações Especiais, né? Comandei uma companhia do Batalhão de Operações Especiais e depois fui convidado a ser subcomandante do 3º pelo então comandante regional Coronel Douglas, que na época era major, e me convidou. Ele disse, eu preciso de um subcomandante, eu queria que você fosse o subcomandante do 3º Batalhão. E aí a gente esteve, né, com ele. Depois fomos designados para assumir o batalhão de Catolé do Rocha. Na qualidade de comandante também? Na qualidade de comandante, não de sub, né? Fui para Catolé enquanto comandante. Era sub aqui no 3º e fui para o 12º, que é o batalhão de Catolé, como comandante. E lá passei 2 anos e meio, voltei para o batalhão de Operações Especiais, né? E recebi minha promoção de tenente-coronel nesse batalhão, né, no Batalhão de Operações Especiais, e o comandante-geral, Coronel Sérgio Fonseca, atual comandante-geral, em 2022, no dia 13 de maio de 2022, ele me nomeou como comandante do 3º Batalhão. Eu sou o 33º comandante dessa unidade, que hoje tem, né, vai fazer 53 anos. 53 anos. Agora, em maio, né? Em maio.
Justamente no mesmo período que você foi nomeado. Exatamente. Tenente, como o senhor recebeu a notícia, né? Eu acredito que com felicidade, da questão da reforma do seu batalhão. Eu sempre, assim, como eu fui um oficial nascido e criado dentro do 3º Batalhão, literalmente, né? Porque a gente sabe que ali, aquele prédio foi construído para ser uma escola. Uma escola. Né? A estrutura para ser uma escola. E eu conversava com o Capitão Carlos, né? Muito conhecido aqui dentro da cidade de Patos. O Capitão Carlos era sargento na época e ele conta muito bem essa história do 3º Batalhão, que o governador Hernando Sato chegou e disse, não, eu preciso instalar um batalhão em Patos e não vai ser mais uma escola, não, vai ser o batalhão da polícia. E aí transferiu todo o contingente ali para dentro. E assim, eu era capitão e eu dizia, eu já nutria esse sonho, né? Esse anseio de ser comandante dessa unidade. É a maior unidade do sertão paraibano. E em área territorial é a maior área, né, geoadministrativa. São 21 municípios que a gente toma de conta do estado da Paraíba. Então, o 3º Batalhão é o maior batalhão em área territorial do estado da Paraíba. Em que pese ter o 1º batalhão lá na capital, que é o batalhão, né, que toma de conta da Grande João Pessoa, que é a mais populoso, tudo é um batalhão, é o primeiro, né? Mas o 3º, ele é um batalhão estratégico, é um batalhão grande, é o maior batalhão do sertão. Todos os demais aqui, eles vieram daqui. Então, você receber, né? Eu nutri esse sonho, eu disse, um dia quando eu for, Jefferson disse, um dia quando eu for comandante do 3º Batalhão, eu era capitão, a gente já tinha deficiência logística. Eu quero pelo menos trocar o telhado desse batalhão, que já está precisando, já tem muita goteira. E aí, quando você chega ao comando e a gente começa a elaborar um projeto, né, de comando, e junto com nós temos hoje cerca de 28 oficiais, né, o 3º Batalhão, e junto com esses oficiais a gente montar o planejamento estratégico da unidade, né, para uma gestão de comando de 2 anos. Eu montei esse projeto para gerir 2 anos. E dentro dessa premissa surgiu esse anseio de dizer, nós precisamos reformar o batalhão e sensibilizar as autoridades. Começar a sensibilizar, primeiro, o comandante-geral e dizer assim, comandante, o 3º Batalhão é uma unidade importante e está precisando de uma reforma. Aí depois o sonho se ampliou, de que tal a gente construir um batalhão novo? E depois aí ele disse, pois vamos conversar com o governo do estado. E aí fomos até o secretário de administração, conseguimos sensibilizar, depois fomos até o governador, e esse avanço a gente tem que agradecer ao Coronel Sérgio Fonseca, que sonhou junto com a gente, pegou a gente debaixo do braço e disse, vamos ali mostrar o projeto ao governador, e a gente tem que enaltecer a figura do governador João Azevedo, que fez acontecer o sonho. E hoje eu acredito, eu falava ainda agora, quando eu estava vindo para cá, conversava com a engenheira responsável pela obra, a doutora Roberta, da Suplan, e ela me dizia assim, coronel, eu acredito que o batalhão, a gente inaugura ele no final de junho de 2025 ou início de julho. Então, assim, é um sonho você receber algo completamente novo, moderno, adaptado à nossa necessidade, feito para ser um batalhão, porque eu até brinco, né? Muitas vezes a polícia militar, ela, desculpa a brincadeira, ela só perde para o MST em termos de invasão, porque assim, a maioria dos quartéis que a gente ocupa, muitas vezes ele já era uma escola, era uma creche, era uma unidade de um outro órgão, e a gente vai adaptando. Mas a gestão João Azevedo, né, do governador João Azevedo, Coronel Sérgio Fonseca, secretário Jean Nunes, eu acho que vocês têm, nós somos de uma geração que a gente vê executar uma escola, construir um hospital, mas construir quartel... É um fato inédito, né? Assim, é coisa que a gente não está habituado a ver. Justamente, não está acostumado. E a gente realiza isso, esse sonho, então, assim, é uma satisfação muito grande. Nós estamos muito orgulhosos com isso, né?
Então toda a tropa ela está se sentindo muito abraçada. Comandante, pelo que o senhor falou aí, a obra está dentro do cronograma estabelecido. Então, o que é que essa nova unidade do 3º Batalhão vai trazer de novidades em termos de estrutura? Olha, quando a gente trouxe o pessoal da arquitetura da Suplan, de engenharia, eles se preocuparam muito em adaptar para a realidade do batalhão. A sede antiga, ela tinha salas que eram gigantescas e ocupadas por 3, 4 pessoas, e salas que eram minúsculas ocupadas por muitas pessoas. Os alojamentos muitas vezes eram salas de aula, e aí ali você faz o puxadinho, constrói o banheiro e lá vai e faz aquelas adaptações, e hoje não. Então o quartel ele foi montado para ser um aquartelamento, né, com a estrutura de gabinete de comando, gabinete do subcomandante, sala de reuniões, sala de aulas para a formação do curso de formação de soldados, toda uma infraestrutura de as sessões administrativas todas preparadas para aquele fim. Então, assim, é um equipamento moderno, né? Hoje foi feito rápido, né? Muita gente questiona, poderia ser um primeiro andar, tudo, mas o problema é a gente ter a demanda para esse tipo de estrutura. Hoje o 3º Batalhão, os homens e mulheres do 3º Batalhão, nós somos 413 pessoas, mas dos 413 homens e mulheres, a gente toma conta de 21 municípios. Então, a gente está pulverizado em 21 cidades. Nós temos 4 companhias com sede em Santa Luzia, uma outra com a sede em Teixeira e 2 que tomam conta aqui, então são sediadas em Patos, mas uma toma conta da região metropolitana, que é Santa Terezinha, São José Espinhara, Malta, Condado, essa área mais próxima, né? E uma somente para tomar de conta da Grande Patos. Então, esse povoamento, o que é que acontece? Você chegar agora no quartel do 3º Batalhão, cadê as viaturas? Porque as viaturas nós temos aí, né, quase 50 viaturas, né, lançadas diuturnamente nas ruas, e essas viaturas elas não ficam dentro do quartel, elas ficam rondando. Então, tudo isso foi pensado, porque não adianta a gente fazer uma mega estrutura para ela ser subutilizada. Isso aí vai gerar ônus para, né, o erário público, e a gente, né, tendo amanhã ou depois a dificuldade para manutenir uma obra muito grande, um quartel muito grande. Ednei, eu quando trabalhava na Rádio Itatiunga, eu fazia o plantão policial na época direto do batalhão. Todo dia de manhã cedinho eu ia lá para o setor de comunicação do batalhão, fazia ao vivo de lá, né? Entrava com flash ao vivo com as ocorrências policiais. E naquela época tudo era dentro do batalhão. Por exemplo, o pessoal do trânsito era lá. Depois houve o desmembramento, né? Até hoje o trânsito tem sua sede lá no Joadoce, né? Isso. E tem também ali nas 7 casas que é o comando regional. E como é que funciona isso hoje? Olha, é uma pergunta muito, muito interessante, né, Jefferson? Porque antes o único aquartelamento existente aqui era a atual sede ali no próximo ao Jardim Queiroz, né? No Jardim Lacerda. Então, o que é que acontece? O 3º Batalhão, aos poucos, a Polícia Militar ela foi especializando segmentos. Tropa de choque saiu de dentro do 3º Batalhão, selecionaram homens, montou-se um segmento da 6ª Companhia do Batalhão de Choque. O Batalhão de Trânsito, aí desmembrou parcela do efetivo, designou para ser especialista em trânsito. O Rotan, que é as rondas ostensivas com apoio de motocicletas, né? Então, da mesma forma. E aí foram fatiando esses segmentos especializados. A Polícia Ambiental também, né? Polícia Ambiental. Né? Isso, a Companhia Ambiental. Então, todos esses segmentos... Fica lá no Etrajano. Não é Trajano. Não é Trajano. Então, o que acontece? Em 2012, né, a nova lei de organização da Polícia Militar, ela instituiu o Comando Regional 2
porque ela divide o estado da Paraíba em 4 regiões. Região metropolitana, região da Borborema, né? Regional do Sertão, e a terceira e a quarta regional é ali que toma conta da região de Guarabira, ali, aquela área ali. Então, o que é que acontece? O Comando Regional 2, ele hoje comanda as 6 unidades operacionais do Alto Sertão Paraibano. Do Junco do Seridó à Cachoeira dos Índios, o Comando Regional ele atua nessas, acho que são 91 municípios, salvo engano. Eu não tenho esse dado preciso. Mas são 6 batalhões: Patos, Catolé do Rocha, Souza, Cajazeiras, Itaporanga e Princesa Isabel. Então, o Comando Regional ele sai de dentro do 3º Batalhão, é descentralizado, sob o comando de um coronel de último posto, né? E que comanda os comandantes de batalhões, assim como eu. Hoje eu comando o 3º Batalhão. Lá em Souza, o Major Feitosa. Em Cajazeiras, o Tenente Coronel Rômulo, que foi ex-comandante aqui do 3º Batalhão, né? Rômulo hoje comanda... Rômulo, que é irmão de Douglas. Né? Exatamente. E hoje o Coronel Douglas, que foi comandante do 3º, hoje ocupa a posição de comandante regional, né? Acima de todos nós aqui, as 6 unidades sertanejas e as unidades especializadas. Então, muitas vezes, quando a gente vai para um evento como o São João, né, então são mobilizados homens das subunidades especializadas, trânsito, a gente até a cavalaria a gente consegue trazer. Ano passado a gente trouxe a cavalaria, né? E todo esse aporte ele é provido pelo comando regional através de uma interlocução com o nosso comandante geral. Então, é o comandante geral, o subcomandante geral e os comandantes regionais. Abaixo dele vem os comandantes de batalhões. Então, toda essa infraestrutura hoje, nós temos um quartel do comando regional aqui em Patos, fica nas 7 casas. Inclusive, ele está de mudança, porque ele agora, a polícia está alocando um novo equipamento, né, ali por trás do antigo Comprão, vizinho à Coroa, né, onde era aquele prédio do Rápido Figueiredo. Então ele foi todo adaptado para hoje servir como a sede do novo comando regional. Vai ficar ali entre o Detran e o antigo. Exatamente, naquele ínter. Então, nas 7 casas deve permanecer o Rotan e o Choque. O comando regional, que é uma unidade meramente administrativa, ela deve partir ali para a Liberdade ali, né? Bairro da Liberdade. O 3º Batalhão, ele permanece onde está, né? Permanece onde está. E ainda temos o aquartelamento do trânsito, que fica ali no Joá Doce, e o da Companhia Ambiental, que fica no Noé Trajano. Comandante, hoje a gente falando de polícia militar, eu sou um pouco mais velho do que o comandante, eu sou de 76, e eu já convivo dentro da política já há alguns anos, e a gente sabe que alguns governos atrás, a polícia militar tinha um déficit muito grande de estrutura. A gente escutou muitas histórias que viaturas eram empurradas sem combustível, que o policial militar não tinha arma compatível para enfrentar a criminalidade, porque à época já os bandidos já usavam pistolas e a polícia militar usava 38. E a gente sabe que no início essa mudança começou no governo de Ricardo Coutinho. A gente acompanha a política e a gente sabe que lá começaram-se a adquirir mais armas, equipamentos melhores para a polícia militar. E então eu acredito que o senhor tenha almejado essa melhora, né? O senhor deve ter passado a crise, né, de equipamentos, de estrutura, e hoje o senhor vem a polícia militar com outros olhos. Olha, são 27 anos, né? Eu sou quando eu entrei na corporação, a gente entrou naquela era dos gol bola, né? Era os golzinhos, 2 portas. Imagine você desembarcar de um tiroteio no banco de trás de um carro de 2 portas, né? Então
às vezes o comandante, quando era um cara mais robusto, né, meio gordinho, se ele demorasse a sair, desembarcar, a guarnição estava frita, né, digamos assim. E a gente já chegou no final, né, a gente acompanhou os Santanas, aí é toda uma geração de... eu me lembro muito bem que o colete à prova de balas, a gente chegava, usava ele, aí chegava na reserva de armamento, aí Jefferson ia assumir o serviço, aí eu tirava o meu colete aqui, desarmava ele lá na reserva, entregava ele lá ao almoxarifado. Aí Jefferson chegava e disse, pronto, eu tô assumindo. Aí ele pegava o mesmo colete que eu passei 24 horas suado com ele, disse, pronto, tá aqui. Aí parecia aquela cela de, com todo respeito, aquela cangaia de burro fedorenta, quando você assumia, meu Deus, e agora? Aí muitas vezes o cara nem usava, deixava ele encostado aqui atrás do banco da viatura para... Então, revólver calibre 38, como você disse, né? E aqui acolá tinha uma pistola. Né? E hoje a gente... eu hoje vivo numa polícia que eu sonhei. Quando eu era aspirante, eu sonhava com a polícia de hoje. Uma polícia que você vai para uma operação, você levanta um drone térmico, né, e vê quantas pessoas estão transitando ali dentro daquela imediação que você vai fazer a abordagem. Você entrar numa viatura com ar-condicionado, uma viatura importada, hoje a Polícia Militar anda em Cretas, né, automáticos, Com gasolina. direção elétrica. Uma vez eu levei uma chamada de um comandante aqui, quando eu era tenente, e esse fato é até interessante, porque eu comecei a rodar, né, fazendo uma blitz, fazendo as visitações aos destacamentos aqui, né, Quixaba, Santa Terezinha, fui olhar, cumprimentar o policiamento, fiscalizar, ver se o policial estava lá, né, enquanto tenente fazendo esse trabalho. Quando eu cheguei, o coronel me chamou, não vou dizer o nome dele. Aí ele me chamou, ô aspirante, você tá ficando doido? Eu digo, pois não, comandante. Rapaz, você esvaziou o tanque do carro. Como é que ele vai trabalhar amanhã? Me diga agora. Pronto. Você gastou o combustível a semana todinha. E eu fiquei meio constrangido com isso. Eu digo, mas rapaz, e agora? Eu fazendo o trabalho que era para fazer, que eu esperava que era para fazer, e ainda fui chamado a atenção porque estava fazendo o que era para fazer, né? Por conta da falta de meios. Então, hoje você anda numa caminhoneta 4x4, né? Ar-condicionado de última geração. Hoje você empunha um fuzil Arad israelense, né? Com peso, né? Ele fica desse tamanho, né? Maneiro. Hoje você tá com ela aqui eu tô com ela aqui na cintura com uma pistola calibre 9mm italiana, Beretta, né? Você hoje tem munição suficiente. Hoje munição, equipamento, esse fardamento que nós estamos usando, né? A polícia recebeu recentemente, o governo do estado gastou aproximadamente 17 milhões de reais. E isso aqui não é uma roupa. Isso aqui é um EPI. Então, muitas vezes, se eu pegar a água aqui e derramar aqui nele, ele é hidrorrepelente. Né? Então, às vezes, o policial tem contato com sangue, alguma coisa, aqui ele não vai ter contato com a pele do policial. Ele tem uma malha aqui que ela absorve na época do frio, ela mantém o seu calor, na época que está quente, ela libera, fica mais frio. Né? Então, um uniforme adequado. Nós estamos recebendo, a Polícia Militar está executando em obras ao longo do estado da Paraíba mais de 60 milhões de reais em quartéis, em reestruturação, em reformas de unidades policiais. Então, isso são avanços que demonstram o gesto, né, da atenção do comandante-geral, que tem feito uma gestão maravilhosa, né? São pouco mais de 3 anos que o coronel Sérgio Fonseca e o secretário Jean Nunes estão... O secretário já está há um pouco mais de tempo, mas o coronel Sérgio tem feito essa gestão. Essa guinada tem sido no comando dele. Mas isso não seria possível se o governador também não tivesse essa inclinação de ouvir as demandas do comandante. Houve
notadamente, recentemente, essa questão salarial, que muitas vezes ela bate na porta de todo funcionalismo público, mas mais um gesto do governo do Estado em abrir uma interlocução. E é óbvio que entre o ideal e o real, eu era aluno, né? E aí um tenente instrutor meu disse, olha, meu amigo, e chegou para a turma e disse, entre o ideal e o real sempre vai existir um abismo. Nunca vocês vão conseguir transpor o abismo do real para o ideal. É tanto que hoje, por exemplo, se o cara anda de Mercedes, ele acha que ali, né, é o real, mas o ideal para ele seria andar de Ferrari, de Lamborghini, né? Então, quando ele vai se aproximando do ideal, o ideal dá um salto lá para frente e a gente... Então, assim, as questões salariais são assim também. Então, a gente hoje tem recebido alguns gestos do governo do Estado, né, que ainda não é o ideal, mas é o real, é o que se pode ser oferecido. A gente olha para a Polícia Militar da Paraíba hoje e sente orgulho de estar nela, porque somos a polícia ranqueada aqui no Norte-Nordeste como a melhor polícia do Norte-Nordeste. Em termos de segurança pública, o Estado da Paraíba hoje. E a nível de Brasil, né, estamos entre as 3 melhores. É muita coisa. São avanços, né? E assim, coisas que a gente, quando eu entrei na polícia, por isso que eu digo, hoje eu estou vivendo a polícia dos meus sonhos. E sonhar isso aí, imagina, você tá aqui, tripular um helicóptero, uma aeronave, né? Para ir desmantelar uma quadrilha que está a 300 quilômetros de distância de você e em menos de 1 hora você está no local da ocorrência, que é o que acontece com o nosso grupamento de operações especiais, o GAT, né? Ele tripula lá na capital e daqui a pouco está aqui. Comandante, o senhor falando a respeito dessas melhorias estruturais que a polícia tem galgado ao longo desse tempo, dá para ver que essas melhorias não foi apenas na questão da estrutura, mas também no nível da própria polícia, sim, dos policiais. Eu faço cursinho para concurso público lá no Cristo Rei, no Só Concurso, e aqui deixo meu abraço para o Ribamar, que é o... Ribamar é um ícone. Um ícone, né? Do proprietário do Só Concurso. E o que eu vejo de gente estudando, Ednei, para a polícia militar, não é brincadeira. Agora, pessoas que terminaram o 2º grau, mas também muita gente formada com nível superior, direito e outros cursos, estudando para ser policial. O senhor acredita que essas melhorias que a polícia tem galgado ao longo do tempo, tem de uma certa forma influenciado nesse desejo das pessoas se tornarem policiais militares? Olha, o imaginário hoje, né, o que passa na cabeça do jovem, é que assim, é a busca por uma estabilidade. E quando essa estabilidade ela vem agregada a um sonho de infância, porque muitas vezes, é como eu disse, não adianta vir só atrás do emprego, porque você vai, muitas vezes o concurseiro ele vai passar no concurso na Polícia Militar, mas quando ele começar a experimentar o sabor ou o dissabor do atendimento de uma ocorrência, né, onde ao invés de você ser recebido com um bom dia, você é recebido a tiro, então você ou é vocacionado ou você vai como diz o filme Tropa dele, vai pedir para sair. E isso tudo, essa infraestrutura, tudo, ela mexe muito com as pessoas, porque além da estabilidade hoje, né, eu me lembro que na época eu fui fazer o CFO, minha turma, né, de 3º ano, aí o professor do cursinho, eu fazia cursinho lá na capital, e aí ele perguntou, isso aqui, pessoal, odonto, quero fazer medicina, direito, engenharia, e você? Eu digo, CFO, ele disse, o que é isso? Ou seja, há 27 anos atrás, acaba não sabia o que era o CFO. Se você hoje fala no CFO, é um dos concursos mais concorridos, e para você passar no Enem para o CFO, muitos eu já tive cadetes, fui coordenador do CFO nos idos de 2007, né? Aliás, entre 2004, 2006, 2007 eu já estava aqui, e 2 cadetes, eles passaram para o CFO e passaram para a medicina.
né? Então, um deles deixou o CFO e foi para a medicina, e um deles não quis cursar medicina e se manteve no CFO, terminou o CFO e abriu, né? Deixou trancado, obviamente, e reabriu o curso de medicina dele. Então, assim, veja que hoje o nível dos nossos oficiais, para você passar hoje num concurso de oficial, para oficial, é muito alto. E se a gente chega para o curso de formação de soldado e pergunta aqui, quantos aqui tem ou estão cursando algum curso superior? É quase 60%. Então, assim, graças a Deus, a polícia vem se modernizando, não somente no aparato logístico, mas no aparato de recursos humanos, porque a cada dia você atender ocorrências, ela exige conhecimento técnico. Você precisa ter esse trato, essa lida com as pessoas. Não é somente chegar pela brutalidade, né? Como antigamente. Como antigamente. Antigamente, quando um camburão, me lembro muito bem. Quando dizia, lá vem a Toyota. A gente jogando bola, se lá vem a polícia, a primeira coisa que eu fazia era pegar a bola no chão, jogava para dentro de casa, e cruzava encostava no muro e ficava ali duro, só esperando a viatura. Quando eles passavam, a gente passava ali mais ou menos uns 20, 30 minutos esperando para ver se voltava, aí começava o jogo de bola de novo. Então, hoje não. Você vê a polícia, é um menino dando tchau, pedindo para parar a viatura para tocar na sirene, para ouvir. Para tirar uma foto. Para tirar uma foto, graças a Deus. Né? Mudou a imagem da polícia, né? A gente precisa trabalhar. A gente falando dessa mudança na polícia, eu acompanhei um período também que eu tive muitos amigos que ingressaram na Polícia Militar, mas não na Paraíba. Porque justamente por essa falta de estrutura, que é a questão salarial. E muitos amigos meus fizeram um concurso para a Polícia do Rio Grande do Norte. E hoje a gente tem em Patos mesmo, tem uma gama enorme de jovens que, à época, fizeram o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e hoje exercem a profissão lá no Rio Grande do Norte. A exemplo do nosso amigo Júnior BH, um menino que trabalhou muito tempo na Rádio Itatiunga, de recepcionista, não sei se eu esqueci o nome dele agora. Meu amigo. Trabalhou comigo. Exatamente, eu não lembro o nome dele agora, mas ele trabalha aqui, depois de Ipueira, na cidade. BH trabalha na cidade de Santana do Siridó. Eu tenho um amigo que trabalha em Parelhas, que trabalha em Pau dos Ferros. Eu tenho muitos amigos aqui de Patos que ingressaram na Polícia do Rio Grande do Norte, porque à época a Polícia da Paraíba não oferecia essa estrutura. Não tinha. Hoje a gente... é natural você fazer uma correlação entre quem está mais próximo, né? Tem o estado vizinho de Pernambuco e temos o Rio Grande do Norte. É nítido hoje os avanços, né? Que a Polícia Militar da Paraíba ela se encontra. Então, assim, a gente vê esse termômetro no CFO porque a gente recebe cadetes de outras instituições para vir cursar aqui. Eles pedem a vaga para... Então, você não vai pedir para uma polícia menor do que a sua para botar um cara para formar ele lá, né? Mas é muito nítido isso. Agora, hoje, né, existe muito essa controvérsia do salário, se compara, né? A mesma coisa, o jornalista ele chega e diz, quanto é que tu ganha lá na rádio tal, né? E a gente fica nesse nível de comparação, mas graças a Deus tem se afunilado isso. Hoje a Polícia Militar da Paraíba ainda está abaixo de algumas outras polícias aqui a nível de média Nordeste, mas eu acredito que com essas reformulações salariais que o governador anunciou agora, antes de ontem, né, eu acredito que a gente vai, né, justamente se projetar, mas muitas vezes a questão salarial ela anda para e passo com as condições de trabalho. Comandante, o senhor falou a respeito dessa questão salarial, houve essa mobilização da Polícia Militar recentemente e, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, o governador está oferecendo 20%, é isso? Isso. Como é que a tropa recebeu essa proposta do governador? Está dentro do anseio, mais ou menos, do que ainda foi? Ainda está sendo, isso, assim, as associações, né, de classe, elas estão avaliando, estão trazendo esse termômetro para a tropa, né? Há esse gesto do governo, e é como eu disse, muitas vezes a gente sonha com o ideal,
mas a gente tem que se contentar com o real. A realidade, né? A realidade, né, dos fatos. Então, enquanto gestor de segurança pública, enquanto tenente-coronel, enquanto policial há 27 anos, eu vejo que foi um dos governos hoje que tem se inclinado para a nossa instituição, né, e tem avançado. Tem avançado com robustez, né, com empenho, mas que a gente acredita que pode ser melhor? Pode ser melhor. Eu sonho com o ideal, né? Mas eu acredito assim, que o governador João Azevedo está no caminho certo. A questão do efetivo é a grande problemática, eu acho que não só da polícia da Paraíba, mas de quase todas as polícias. Como o senhor avalia, qual seria o efetivo ideal hoje para a polícia militar e especificamente a cidade de Patos? Olha, vamos lá. A cidade de Patos hoje, a gente fazendo um termômetro, né? Hoje, para que a gente feche as nossas escalas, eu precisaria aqui, não somente só porque quando eu avalio, eu não avalio só Patos. Como eu comando uma região, aí o que é que acontece? Muitas vezes o policial ele não só trabalha só dentro de Patos. Tem uma festa em Malta, quando chega agora esse período junino, que a gente trabalha em todo canto. Tem que fazer mágica. Aí a gente tem que... Tem hora que eu queria ter um scanner daquele 3D para poder, uma impressora 3D para ir imprimindo soldado, Botando, né, botando na rua. Mas a Polícia Militar hoje ela tem pouco mais de 9.500 homens, né? Se aproximando dos 10.000 homens. Isso a nível né? de Estado. De Estado. Do terceiro O BPM. terceiro batalhão hoje ele tem aproximadamente 413, tudo. Quando eu tiro daí férias, licenças, atestados médicos, tudo, então eu perco numa ordem aí de 10% desse efetivo, né? Entre 10% e 15% desse efetivo. Então, é necessário hoje, no mínimo, 700 homens hoje para o terceiro batalhão ele rodar sem o que a gente chama do policiamento extra remunerado. Porque o que é que acontece? Hoje, eu tenho 400 homens, mas esses homens tiram na sua folga o policiamento extra, né? Ele vende sua folga para trabalhar. E aí você amplifica e, de certa forma, maqueia o contingente real. Porque Ednei trabalhou hoje, chegou em casa, folgou um dia, no segundo dia de folga ele agenda um extra para tirar. Folga mais um dia e está mais uma vez serviço. Então, aí a gente acaba amplificando no policiamento extra remunerado esse contingente. Mas o que é que acontece ao longo dos anos? Se sua jornada de trabalho, ela dá em torno de 8 serviços, né, por mês. E você tira mais 5 ou 6 serviços, então vai para quase 15 serviços, né? Se você tirar o teto, né, que são mais 8, muitos policiais eles tiram os 8 ordinários e mais 8 ou 7 extraordinários. Então ele passa praticamente 15 dias trabalhando e 15 dias de folga para você poder honrar seus compromissos e dar de conta do que tem. Quando chega no período junino, a gente suprime as escalas, ao invés de 24 por 72, elas passam a ser 24 por 24. E aí, meu amigo, é aquela história, tem que botar sebo nas canelas e trabalhar, porque o militar ele não pode dizer assim, não, não quero trabalhar hoje não. Infelizmente, o militarismo ele nos chama a missão, existe um regulamento disciplinar e se você não vier nessa convocação, você pode ser surpreendido com uma punição disciplinar. O nosso contingente hoje ele é um contingente já, de certa forma, envelhecido, né? A maioria, se você traçar uma linha, né, a maioria dos policiais eles já estão acima dos 40 anos de idade, né, aqui do terceiro batalhão, estou falando da realidade do terceiro, né, e que precisa de uma renovação. É bem verdade, nós estamos com 120 homens no curso de formação em Souza, prestes, né, a serem formados e dar essa revitalizada, mas é necessário outros concursos, né? O governador ele tem essa consciência, mas é aquela história, eu não posso pagar
de uma vez uma dívida que foi construída ao longo de tantos anos, né? Exatamente. E de outros governos. Mudando um pouco o assunto, o senhor falou aí de festas. Os números A gente recentemente acabamos de passar por um evento que é o Carnaval. E os números do Carnaval em relação a ocorrências, comparado ao ano passado, ano de 2023, no 2024, como é que tá esses números? Olha, Ney, o Carnaval de Patos, ele é um carnaval muito tranquilo. Tranquilo. Né? Tranquilo, porque assim, a gente não tem evento como Catolé do Rocha, como Cajazeiras, que são a nossa tradição em Patos, é o São João. Né? Então, assim, o Carnaval, ele nos trouxe um momento de calmaria, mas me chamou a atenção um episódio específico, né, acontecido no dia do bloco do Jatobá, onde um adolescente de 15 anos, de forma impetuosa, ao lado da viatura, esfaqueou um rapaz. Agora, Jefferson, foi do lado da viatura. Você veja o ímpeto. Astúcia. Né? Porque assim, é uma criança. 15 anos de idade é uma criança. E o camarada achou por bem, estava a viatura parada, não foi 5 metros da viatura, não. Né? E ele esfaqueou o rapaz, e ato contínuo foi apreendido, né? Obviamente. Mas esse foi a única ocorrência assim, que eu julgo como destaque relacionado ao carnaval aqui na cidade de Patos. Nas demais, sim, até porque o povo de Patos é um povo muito ordeiro, pacato, tranquilo, sabe brincar, sabe entrar, sabe sair. Nós tivemos um campeonato paraibano de futebol, recebemos equipes, torcidas, torcida do Campinense, do 13, do Souza, né? Vieram aqui, a gente teve todo um momento e graças a Deus o policiamento foi sem alterações, nada aconteceu. Tivemos o carnaval recentemente, graças a Deus. Fora esse episódio, eu costumo dizer, as coisas podem acontecer aqui em Patos. O que não pode acontecer é elas ficarem de graça. Então hoje a gente avalia o cenário de segurança pública aqui dentro da nossa cidade como um cenário de muita eficiência, de muita eficácia. Eu acho que o cidadão patoense, muitas vezes ele pode temer uma coisa ou outra, porque nós hoje vivemos numa sociedade que não é só de Patos. Patos é uma cidade grande. Um jornalista outro dia me perguntou, disse, comandante, a que o senhor atribui o crescimento da violência aqui na cidade de Patos? Há tantos anos atrás aqui não existia isso. Eu disse, meu amigo, isso é um crescimento social, isso é óbvio. Né? Hoje, se a população cresce, com ela vem os problemas sociais. O progresso traz isso, né? Infelizmente isso. também, né? A gente sempre conversa, né, com os amigos que vêm participar do São João e eles sempre comentam que a cidade de Patos é uma cidade muito segura, principalmente no âmbito do São João. A gente falando aqui de eventos, São João de Patos realmente já aconteceram alguns fatos lá dentro do terreiro do forró, que acredito que teve uma vez que um policial... Acho que foi em 2000 puxou uma arma lá. Foi em 2008, um desses 2 Isso. anos aí aconteceu um episódio lá, né? E houve uma tentativa de homicídio. Na verdade, houve um homicídio dentro do terreiro do forró. Eu era tenente naquela época. Já lançado a programação do São João, o terceiro BPM também já está se organizando para o evento. Foi tão importante essa sua pergunta, né? A gente, tudo começa a ser construído com muita antecipação, né? A antecipação, ela precede o sucesso das operações, dos planejamentos. Então, no mesmo dia em que o São João foi lançado, né? No dia 13, agora recente, na tarde, a gente já sentou, eu, o Coronel Galvão, comandante do 4º Batalhão de Bombeiro, o diretor, né, de produção logística, Alexandre CTA, que está responsável pela infraestrutura, pela logística, da montagem do layout do São João. E ali a gente já passou a discutir, porque há uma previsão, né, a prefeitura ela está cogitando, ainda está em termos de análise, de mudar-se o layout da festa atual, para ampliação, né, do terreiro do forró, para que se comporte mais gente. Então, ato contínuo, a tiracolo,
as forças de segurança, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já estão juntas, irmanadas, justamente fazendo as análises. Ó, é melhor, se for fazer isso, é importante verificar essa situação. Se aí isso acontecer, eu não quero dar nenhum spoiler, porque não me cabe, né, de como vai ser esse layout, até porque eu não sei se realmente vai haver tempo suficiente de se fazer. Isso aí é mais a carga da administração do Executivo Municipal. E aí a gente já está sentado, sim, planejando, se antecipando. Antes de ontem eu sentei, junto com toda a minha equipe, com a Associação das Quadrilhas Juninas de Patos, para a gente fazer uma reunião diagnóstica. O que foi que deu certo nas quadrilhas do ano passado? O que poderia ser melhorado? Não vamos dizer que deu errado, né? Mas o que é que pode ser melhorado? Então a gente já começou a fazer esses diagnósticos e com base nisso, já começamos sim, planejar, organizar. Então são várias reuniões, nós estamos há quase 2 meses ainda do São João, né? E daqui para lá ainda tem muita água para rolar e a gente tem sim construído, né, esse momento de planejamento, de antecipação. Comandante, saindo da esfera local para nacional, como o senhor tem visto esse debate nacional a respeito do uso de câmera por parte dos policiais em serviço? Aqui na Paraíba já há alguma discussão nesse sentido, ou já foi implementado? E qual sua opinião? O senhor é contra ou a favor? Olha, eu acredito que o policial que trabalha de forma legal, ele não teme nada, certo? Hoje em dia, muitas vezes a população, ela concita, eu invoco até, assim, eu costumo dizer aos meus alunos lá no curso de formação, quando eu estou dando aula aos novos policiais, eu digo, olha, não esqueçam, né, que a sociedade é igual ao Augusto dos Anjos, né, quando ele escreve, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, se a população muitas vezes ela concita você, rapaz, por que não deu uma mãozada nesse bicho? Por que não matou um vagabundo desse? Mas quando esse cara, um vagabundo desse, é o pai de alguém, é o irmão de alguém, você está entendendo? Não, a polícia foi truculenta, não era para fazer isso. É um trabalhador. É um trabalhador. É um pai de família. É um pai de família. Então, e às vezes nem é. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes a polícia está para resolver o problema, que o problema não é do Tenente Coronel Esaú. O problema é de seu João com Dona Maria. É um problema social, da sociedade. Seu João entrou em atrito com Dona Maria lá, são casados e eu estou ali para atender uma ocorrência de violência doméstica. Não para fazer justiça em nome de Dona Maria ou de seu João. Eu estou para mediar. Então, enquanto eu agir de forma legal, prudente, né, eu sou a favor que haja, sim, monitoramento corporal, para que blinde muitas vezes a gente. Eu, muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, que o cara veio me peitar, você sabe com quem você está falando? Né? Essa frase todo policial já ouviu. É verdade. E isso vai inibir muito esse tipo de ação. E de condutas que vão além. Agora, sim, muitas vezes o policial movido... O policial é um ser humano, ele não é uma máquina. Então, ele é movido por emoções, por raiva, por sentimento de justiça. Então, muitas vezes, ser movido por esse sentimento, você pode cometer um excesso. Pode. Em algumas ocasiões... Quem nunca saiu das estribeiras? Eu já saí. Preciso dizer isso, né? Mas é necessário que a gente se policie, né? Que a gente tenha policiais melhores preparados. E respondendo sua outra pergunta, Jefferson, a Polícia Militar ela já entrou, da Paraíba, já entrou no processo de implantação, né, do monitoramento corporal. As câmeras estão sendo adquiridas, os treinamentos já iniciaram. Então, estão sendo formados multiplicadores que vão, né, instruir os policiais que vão utilizar as câmeras corporais. Então, é uma tendência nacional, né, muitas vezes talvez pactuada pelos organismos de direitos humanos internacionais,
Porque se você é uma instituição de segurança que não se alinha a esse fim, você deixa de receber recursos destinados para esse fim, né? Viaturas, próprios armamentos de baixa letalidade, né? Hoje, o que a gente chama de DCE, o dispositivo de controle elétrico, o famoso taser, a arma de choque, tudo são N equipamentos hoje que você precisa ter. E são estimulados para que a gente diminua a incidência da letalidade nas intervenções policiais. Então, enquanto operador, operei muito tempo na tropa de choque, né? Fiz curso de operações de choque, fui à Polícia Militar do Estado vizinho de Pernambuco, lá na CIOSAC, fiz o curso da CIOSAC. Né? Hoje existe um temor muito grande a essa fração de tropa pernambucana, né? Porque diz que é uma polícia muito letal, né? Mas quando se diz que ela é uma polícia letal é porque a incidência dos grupos criminosos que ela enfrenta são grupos extremamente violentos, né? Armados, então a gente precisa responder isso com altura. Então, só para lhe dizer que sou a favor sim, desde que seja dadas as condições necessárias para que o policial, tanto de treinamento quanto de armamento, de equipamento, para que a gente possa estar dando as respostas à população que ela precisa e que ela merece. Hoje a gente acompanha na internet e nos telejornais, hoje quase todo evento onde a polícia está envolvida tem alguém com o celular filmando, ou seja, já estão sendo monitorados, querendo ou não. Sim, é uma coisa que se tornou natural. Eu, particularmente, sou um servidor público. Se eu sou um servidor público, minhas ações precisam ser publicizadas. Eu não tenho absolutamente... Na época das eleições, né, eu estava dialogando com um político, né, um candidato, que estava ali na iminência de cometer um crime eleitoral, e o pessoal da assessoria dele filmando. Pessoal, vocês podem ficar tranquilos, podem filmar à vontade. Eu estou aqui enquanto agente público da lei e dando uma determinação legal ao senhor para que o senhor se exima de fazer, de praticar o que o senhor quer. Porque senão eu vou ter que lhe dar voz de prisão. Ou seja, as câmeras de assessoria dele estavam lhe ajudando. Pode ficar à vontade para me filmar. Eu não estou dando ordem absolutamente. Eu acho desnecessário quando um policial manda a pessoa parar de filmar. Né? Por que parar de filmar? Você agora, não está fazendo seu trabalho? Não tá? Agora, eu já mandei parar de filmar. A gente estava numa cena de local de crime, Jefferson. Tava lá o cadáver. Outra situação. O cara, irmão, tentando, inclusive, violar o local. Eu digo, meu senhor, você isso é um absurdo. A fita zebrada, não. Respeite pelo menos a dor da família que está ali. O cara perde, assim, às vezes, as pessoas querendo, perde a noção, entendeu, Ney? Então a gente precisa hoje ter essa dimensão. Até que ponto eu posso mostrar as coisas do cotidiano? Né? Então é isso. A polícia, falando da polícia militar, juntamente com a polícia civil, os números de 2025, no período de janeiro a março, como está a questão da criminalidade? Olha, Ney, nós tivemos um início de ano muito, muito duro do ponto de vista dos índices criminais aqui na nossa região. Nós tivemos dos 3 anos que eu já estou me avizinhando, esse foi o ano mais difícil. Né? Nós tivemos 12 crimes letais intencionais, o famoso homicídio, 12. Na região da área de circunscrição do 3º Batalhão. Não é só Patos. Às vezes você fala 3º Batalhão, o cara se lembra de Patos. Não, Patos nós tivemos 5 homicídios, 5, no começo do ano, né? Em janeiro. E esses 12, eles levantaram um alerta muito grande, porque o parâmetro do ano anterior foram 3. Janeiro de 2024, em toda a área do batalhão, tivemos 3 homicídios. Janeiro de 2025, 12. Poxa, coronel, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Né? Então,
nós passamos a vivenciar um momento, hoje Patos, como uma cidade, né, expoente, que é uma cidade polo, ela não importou somente o comércio, as faculdades, ela importou a criminalidade. As famosas facções. As famosas facções. E muitas vezes o cara aqui, na época da gente, nós somos de uma geração que aqui sempre existia um bairrismo entre o São Sebastião e o Jatobá. A gente era adolescente correndo aqui, a gente sabia, tu é de onde? Eu baixei. Então sempre existiu eu passei por essa situação, sempre existiu essa rivalidade. Namorava uma moça no São Sebastião e quando você chegava lá, os caras me arrodeavam. Você é de onde? Onde é que você é? Né? Aí eu dizia, eu sou do centro. Aí amenizava o negócio. Amenizava a situação. Mas se dissesse, como o senhor acabou de falar, se dissesse, sou do Jatobá ou sou do Morro, a situação não era muito bacana. Se potencializou hoje porque todo bandido, e eu não digo nem que um camarada desse é um bandido, eu digo assim, o cara tá ali propenso às atividades criminais, ele se reveste disso daí para dizer que é faccionado, né? E aí, esse acirramento se dá justamente por uma quebra de acordos no mês de janeiro entre eles. E aí se começa, quando a gente tira de circulação o cabeça, né? Então a emergência, né? Quem vem surgindo vem de forma muito violenta, querendo mostrar força, o espaço, querendo mostrar força. E aí vem uma ação de repressão qualificada imediata no mês de fevereiro. Vocês acompanharam, vocês moram aqui em Patos, vocês viram duas grandes operações aqui dentro da cidade de Patos. Pessoas presas, armas retiradas de circulação, e a gente estanca esse processo, onde no mês de fevereiro a gente parte de 12 no mês de janeiro para um homicídio em toda a área das 21 cidades, um único homicídio no mês de fevereiro, né? E agora vivenciamos o mês de março, terceiro mês, e nessa altura do campeonato, hoje já 19, isso, né? 19, estamos com 2 homicídios em toda a área. Então, assim, a gente começa um ano, né, de forma... E a gente precisou tomar realmente a rédea da coisa e dizer assim, opa, peraí, meu amigo, aqui quem manda é a polícia, certo? Se você praticar... Lembrando que desses 12 homicídios... Dos 12, 10 foram presos e os outros 2 estão elucidados, não estão presos porque não estão na área de atuação. Então, eu preciso compartilhar o sucesso da eficácia das forças de segurança. Eu prefiro hoje morar numa cidade, Ney, que tem 10 homicídios e dos 10, 8 pessoas foram presas, do que eu morar numa cidade que tem 5 homicídios, dos 5 ninguém foi preso. Eu prefiro isso. Ou seja, a inteligência talvez não esteja trabalhando, não esteja funcionando, né? Também. A interação, porque não é só a inteligência, né? Muitos deles foram presos em flagrante, e outros, né? Existe a robustez da co-irmã, a Polícia Civil hoje, que aqui na cidade de Patos, capitaneada pelo Dr. Rodrigo e Dr. Cristiano Jacques, faz um trabalho magistral. A DHE, junto com a roubos e furtos, né? A DHE, o homicídio pode acontecer hoje. E assim, quem trabalha nos programas policiais, geralmente diz, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. 24 horas, 48 horas depois, está ali a notícia da prisão do camarada. Então, o que não pode acontecer aqui é a impunidade. Então, existe uma interlocução muito forte entre o judiciário, na pessoa da doutora Jocileide, que é a diretora do Fórum de Patos, né? Doutora Isabela, que é um ícone, a juíza do Tribunal do Júri, ela é muito, né, parceira das forças policiais, uma integração praticamente de irmãos entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, a gente se conversa diariamente, há uma relação muito amistosa de irmandade, e a tiracolo vem a PRF, né, a Polícia Federal e também os organismos municipais, a ST-Trans e a Guarda Municipal. Então a gente faz um trabalho de integração muito forte e o sucesso disso tudo se dá por conta, além
de toda essa integração do aparelhamento tecnológico, que hoje a cidade de Patos ela é totalmente diferente das demais cidades do Sertão Paraibano, com um centro integrado de comando e controle. Um investimento de quase 100 milhões em tecnologia aqui para a cidade de Patos, o governo do estado. Então, hoje nós temos câmeras de monitoramento facial, né? A gente tem câmeras capazes de detectar, né, se o veículo ele foi roubado, a gente lança no sistema. Então, se ele passar por... ele vai dar o match daquele veículo que está com restrição de roubo e furto, subsidiando uma posterior abordagem. Então, assim, todo o aparato tecnológico que existe aqui dentro dentro da cidade de Patos, aliado ao empenho das forças de segurança, e isso tudo tem trazido um momento. Começamos com dificuldade, mas conseguimos estabilizar e hoje a gente navega numa velocidade de cruzeiro aqui dentro da nossa região. Ednei, eu sempre digo que Patos é uma cidade privilegiada, até porque tem essa integração das forças de segurança, né? E Patos é uma cidade realmente muito tranquila. Eu sou natural de João Pessoa, mas moro aqui há muito tempo, mas recentemente eu tinha voltado para João Pessoa, passei 3 anos lá. E João Pessoa tem bairro lá que para você entrar, você tem que cumprir várias regras impostas pelo tráfico de drogas. Você tem que baixar o farol do carro, você tem que baixar os vidros, né? E ainda correndo o risco de sofrer um tiro, né? Em Patos, graças a Deus, ainda, pelo menos que eu saiba, não existe isso. Apesar de nós estarmos vendo a interiorização do crime organizado, as facções tomando conta naquela disputa por território, Patos ainda é muito tranquilo. Mas, por outro lado, a gente vê o trabalho incessante da força de segurança, que prende gente todo dia. Por outro lado, aquela velha retórica de que a polícia prende e a justiça solta. Isso desanima um pouco o trabalho da polícia. O senhor acredita que as nossas leis estão um pouco caducas? Precisa ser revista para que isso não aconteça? O famoso enxuga-gelo? A gente, quando entra na instituição, eu costumo dizer que o combate é igual você torar o rabo da lagartixa, né? Você tora e ele cresce de novo. Ele cresce de novo. O que você não pode deixar é de torar, porque senão ele vai ficar de um tamanho tal que ele vai lhe atingir já já. Você não pode deixar de enxugar o gelo, porque aquela aguinha ela vai lhe molhar. Então tem que estar enxugando. Então é um trabalho continuado, né? É bem verdade que a legislação, muitas vezes, a culpa não é do judiciário. É do legislador. Né? É do legislador. E quem é que escolhe o legislador? O povo. Somos nós. Então a gente precisa rever isso aí, né? Porque aquela história, existe um provérbio, né, popular que diz que tempos ruins produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos bons. Tempos bons produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos ruins. Ou seja, o ciclo ela vem. Então, o que é que a gente tem vivido hoje? São tempos ruins. Hoje, a gente cria... Nós fomos criados aqui jogando bola, brincando de bila, peão no meio da rua. Porque naquela época se podia andar na rua sem vir um estuprador, sem vir um cara molestar um adolescente, uma criança. A gente não via. Maconha, cocaína, a gente só via de ouvir falar. Na época da gente era presente o quê? Fulano tomou uma lapada de cana. Chegava em casa, levava uma pizza. Se você bebeu, você é de menor. Pelo menos lá em casa, meu pai nunca permitia. Enquanto a gente era de menor, usar bebida. Hoje, se a gente avistar 2 cidadãos numa moto, a gente já fica preocupado. Aí hoje, vamos lá, né? A gramagem da maconha hoje foi, de certa forma, descriminalizada. Aí você com a piola de maconha desse tamanho, né? Mas porque isso aí é um cigarro e tal, sei. Mas e o vício? O quanto isso não vai onerar o SUS? O quanto isso não vai gerar... Hoje a gente anda muitas vezes no centro da cidade, a gente vê os pequenos furtos. A nossa cidade ainda ela é muito vilipendiada pelos pequenos furtos. O cara que chega aqui, outro dia o camarada chegou, arrombou um trailer daquele da rodoviária
e levou um pacote de salsicha e dois refrigerantes de 2 litros. O prejuízo que o rapaz teve de consertar o trailer dava para comprar N. Então você veja que são crimes de bagatela para subsidiar o consumo. É verdade. É o consumo. Roubam dentro de casa, roubam dentro da. Chega em casa, roubam um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico, uma coisa, tira o dinheiro da carteira. Para manter o vício. E é isso onde a gente está. Essas leis mais flexíveis, elas trazem esses transtornos sociais. As famosas cracolândias começam. Ontem eu vinha transitando, ia deixar meu filho no jiu-jitsu, ali no centro da cidade, e uma moça completamente drogada, parando o trânsito, literalmente, ali na lateral do mercado. Né? E assim, e aí eu, enquanto policial, muitas vezes, esse não é um problema, é um problema da polícia, pode ser naquele instante. Eu vou chegar ali, vou conter ela, vou levar para a delegacia, né, por desordem. E aí, quando chega lá, ela vai assinar um tempo circunstanciado de ocorrência e vai voltar. Isso é um problema de saúde pública. E aí a gente, né, permeado de uma legislação que vai estar, né, justamente sendo permissiva e que traz todo um enxugar de gelo. Então é muito difícil hoje fazer atividade de segurança pública, porque os problemas de segurança pública são problemas sociais. Problemas com educação. Você não resolve um problema de segurança pública sem educação, sem saúde. Então existe todo um sistema. E já, por exemplo, o cara que chega doente de uma crise renal, não é um problema de segurança pública, mas o cara que está drogado ali, viciado, ele vai ter que ir para um psicólogo, um psiquiatra, tomar medicação, tudo. Então envolve saúde pública. Então o problema de segurança muitas vezes não se resolve só com segurança. Né? A gente está chegando já aos instantes finais, a gente sempre faz um programa de 1h15, 1h20, a gente está chegando mais ou menos nesse horário. A gente, desde já, eu já agradeço a belíssima entrevista, porque assim, esclareceu muita coisa para a gente. Eu sempre digo a Jefferson, quando a gente traz as pessoas para cá, que a gente começa a conversar, tem muitas coisas que a gente não tinha nem conhecimento. Né? Isso aqui é muito importante, não só para nós, mas para toda a sociedade que vai assistir, que vai compartilhar conosco. Então, assim, já deixo espaço para que o senhor faça suas considerações finais, se já tiver mais alguma coisa também aí para colocar, que fiquem à vontade. E dizer para os nossos internautas que esse programa, ele não foi ao vivo, ele não está sendo ao vivo por problemas de questão de horário do comandante, ele tem a sua agenda muito apertada. Então, assim, nós conseguimos que ele viesse para a gente gravar, mas vai ser para a gente estar postando ao vivo nos nossos canais, como sempre colocamos na sexta-feira. Então, assim, a partir da sexta, dia 21, vocês vão estar liberado aí o episódio para vocês assistirem. Belíssima entrevista, esclarecedora. E eu passo a palavra para o meu companheiro Jefferson. Eu me dou satisfeito e confesso até que quando você me disse que nós íamos entrevistar o comandante do batalhão, eu fiquei até um pouco preocupado porque nós não elaboramos uma pauta, nós não tivemos nenhuma conversa antecipada. Eu disse, o que é que eu vou perguntar a ele? Mas o papo foi tão gostoso, terminou fluindo de maneira tão leve, né, que eu me dou por satisfeito e agradeço mais uma vez a gentileza, a consideração do comandante ter prontamente aceitado o nosso convite e está aqui conosco. E deixo os espaços abertos para suas considerações finais. Antes que o senhor encerre, eu compartilho com você da minha preocupação. Mas, quando a gente iniciou esse projeto, eu sempre disse a Jefferson, é uma coisa totalmente informal. Apesar de o senhor ser um oficial, estar aqui representando o seu... Mas o papo, quando a gente inicia perguntando quem é o Tenente Coronel Esaú, a gente já deixa o senhor bem à vontade. Para o senhor entender que a gente não vem para cá com aquela forma. A gente vem aqui para ter uma conversa. O senhor, eu senti o senhor muito à vontade. Se deixou, eu converso muito, viu? E a intenção, justamente, a intenção é essa mesmo. A gente está sendo muito elogiado pelas pessoas que assistem o episódio depois, porque dizem, rapaz, que bacana a conversa, fluiu bastante. Você deixou a pessoa muito à vontade. Aconteceu isso já com a doutora Maracajá, semana passada.
aconteceu com o Betinho, aconteceu com todos que passaram aqui. A gente deixa as pessoas muito à vontade. Isa, que é uma menina que foi entrevistada por nós, uma empreendedora, ela dizia, eu vou, mas eu não sei o que falar quando chegar lá. E ela chegou aqui, ela deu um show, deu um show. Porque você vem para cá para falar a sua realidade. Quem é você, aonde você vive, como você vive. E acho que o importante é isso, a gente sair um pouco das formas, para a gente mostrar quem realmente somos. E isso tudo, assim, eu só queria agradecer, né, de forma muito carinhosa, de forma muito especial, de forma muito humilde, né, a todos os internautas que estão nos acompanhando, né, pedir desculpas por não ter sido ao vivo. Muitas vezes, assim, essa rotina da gente não é uma rotina. Quem sabe numa outra oportunidade. Não é uma rotina, porque às vezes a gente é chamado, a gente estava com um projeto de ser ao vivo, não foi, Jefferson? E aí acabou que eu tive que desmarcar por conta de um chamamento já de última hora. E eu fiquei com medo disso acontecer novamente. Eu digo, eu não posso faltar. Então, agradecer a cada um de vocês pelo esse trabalho belíssimo, por esse projeto tão importante. Né? Eu acho que o condão maior da gente trazer informação para as pessoas, isso faz toda a diferença. Né? E é por isso o motivo desse sucesso que vocês vêm. Desejar muito sucesso ainda maior, né, para vocês. Vocês vão alçar voos ainda mais altos. E a gente só precisa agradecer de forma especial a Deus. Amém. Ao autor da nossa fé. Né, a Ele toda a honra e toda a glória. Importa que Ele cresça, que a gente diminua, porque nós não somos absolutamente nada sem Ele. Né? Então, o fato de hoje de a gente ter amanhecido vivo, respirando, né, então isso aí é graça, é favor imerecido. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de hoje estar comandando o 3º Batalhão, de estar sendo policial militar, de ser quem sou. Né? O Tenente Coronel Exaú, ele não é uma autoridade, não. A autoridade é Deus. Eu sou um servo, um servidor público, né? A gente está aqui para servir. Então, agradecer a oportunidade, o espaço, a audiência, dizer que o 3º Batalhão continua de portas abertas, o compromisso sendo reiterado, né, de bem servir a essa população, a população que eu aprendi a amar, eu convivo, que eu, né, sou cidadão aqui dentro, que eu elegi para criar meus filhos, né? A cidade que eu moro. Então, tomar de conta do ponto de vista de segurança é um compromisso, né? Não somente meu. Queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para toda essa tropa maravilhosa, Jefferson, heróis anônimos, mulheres que, né, homens e mulheres que se doam, porque os heróis não são aqueles de Hollywood ou da Marvel, não. Os heróis verdadeiros, eles andam, não é numa nave espacial, é dentro de um carro que tem uma luzinha vermelha ali em cima, né, que muitas vezes na hora do seu aperreio você não acende o bate-sinal, não, você liga para 190. É verdade. Então, esses realmente são heróis, né, que se devotam, que se doam, muitas vezes, né, sem muitas vezes saber qual é o problema que está ali por vir, mas que vai lá tentar ajudar as pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Né? Eu queria deixar para reflexão o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós não somos ninguém sem a presença do Altíssimo. Muito obrigado pela oportunidade. Polícia forte, sociedade segura. Obrigado. Pois é, chegamos ao final da 10ª edição do podcast Vitrines, hoje com a excelente entrevista com o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Patos, Tenente Coronel Exaú Lucena. Nós gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam e pedir para que vocês que nos assistem, dê o like, compartilhe e inscreva-se em nosso canal, que é o Vitrine Patos, @Vitrine Patos, Vitrines com 2 S, e compartilhe e participe das nossas redes sociais. Agradecer também a todos os nossos apoiadores e também ao meu companheiro de bancada, o Ednei Soares. Tchau, até a próxima.